Na barba do Jonathan, nós vamos tirar o volume lateral da barba e vamos fazer um leve degradê aqui. Então eu vou começar com máquina 4, a partir do ponto da boca aqui, ó, onde acaba o bigode, eu vou começar com máquina 4, um dedo acima dela 3, um dedo acima dela 2, um dedo acima dela 1, finalizando aqui esse cabelo na 1, ou se possível até na 0 alta. Eu vou avaliar dependendo do decorrer da barba aqui. A ideia inicial é terminar na 1, correto? Para gerar um degradê nesse cabelo. Sempre lembrando que eu vou trabalhar somente a lateral, eu não vou trabalhar a profundidade. Então, a minha 4, a minha 3, a minha 2 não precisa ser cravada aqui. Eu vou passar ela reta para que ela mantenha essa barba com profundidade aqui, ó. Vira um pouquinho assim. A minha profundidade aqui eu não vou mexer, eu vou tirar só por cima, correto? Aqui embaixo vai ficar crescidinho ainda para que a gente mantenha o comprimento da barba. Então, vou começar com máquina 4 na região da boca. Porém, eu vou encostar somente a parte de cima da máquina. A parte de cima vai ser encostada e a parte de baixo ela vai ficar que nem tá o meu pente aqui, ó, levemente inclinada para fora, correto? Eu vou passar ela com uma certa inclinação. Se eu ver que é necessário inclinar mais, eu vou passar ela mais fechadinha para ela poder ficar bem reta aqui, correto? Então, máquina 4, ó, passando com uma certa inclinação, sem pegar lá embaixo, ó. Aqui ela continua reta, ó. Reta, não tô tirando a barba lá. Aqui eu vou dar só uma passadinha para lá, para mim poder dar um encaixe da parte que está sendo cortada com máquina para a parte que vai ser mantida comprida. Depois de passar máquina 4 na barba dele, eu vou passar a minha máquina número 3. Máquina 4, bem retinha. Eu venho para o número 3. A número 3, ó, a 4 eu passei daqui a aqui. A número 3 eu vou passar já curvando ela para cima. Então, começo com ela aqui e já vou subindo. Sempre lembrando que eu vou tirar somente na lateral. Eu não vou tirar essa profundidade. Vou passar com ela reta aqui, ó, sem tirar a profundidade da barba. Vamos ter uma barba com bem pouco volume nessa lateral aqui, certo? Para ela poder gerar um disfarce com essa parte aqui também. Depois de passar 4, 3, agora eu vou passar a 2 e a 1. Para finalizar, a 2, a 3 veio até aqui, a 2 eu vou passar daqui para cima, certo? Para tirar todo o volume lateral dessa barba, já gerando um degradê na barba. Vou gerar um degradêzinho na barba para ela poder ficar bem disfarçada em cima, terminando com bastante comprimento embaixo. Depois, com a tesoura, eu vou tirar o que estiver passando aqui para gerar um corte mais reto e mais preciso ainda. E na parte de cima, aqui, ó, da onde parou a minha 2, eu vou passar a minha máquina 1. Porém, da 2 para 1, geralmente dá marca. Então, antes de passar a 1, eu vou passar a 1,5. Venho com a 1,5 e passo um dedinho acima da onde eu passei a minha 2, para não gerar marca nessa barba. Passei máquina 1, 1,5, perdão, e agora venho com a máquina 1 só no finalzinho da barba, para já gerar um disfarce bem bacana. E aqui na emenda ainda ficou um pouco alto ainda está dando uma diferença. Então, com a minha 1,5, utilizando só o bico da máquina, eu vou vir e vou trabalhar essa emenda, ó. Eu vou tirando um pouco do excesso do cabelo, só que sem tirar muito, sempre penteando para poder visualizar o que eu estou fazendo na barba do cliente. E vou deixando o desenho lá embaixo bem comprido. Comprimento da barba a gente não vai mexer hoje, a gente vai mexer somente no volume lateral. Vai tirando e penteando para você poder
tem um degradê bem perfeito. Ele começa mais claro e vai morrendo lá bem escuro. Aqui na emenda, onde ficou a 4, ó, ainda tem um excesso de cabelo bacana aqui, que ainda precisa ser tirado. Então agora eu já não tenho mais um degrau entre a parte que era menor, que estava em crescimento, com a barba em si. Tudo agora se misturou. E para poder fechar mesmo, para mim ter certeza de que realmente ficou perfeito, eu vou me posicionar atrás da cabeça do meu cliente, certo? Porque aí eu vou começar a ver a minha barba de cima para baixo, certo? Gerou um degradê, ó, ela começa mais clara e vem escurecendo, porém nessa região ela está muito aberta, porque eu trabalhei a 4 daqui para cima. Eu vou tirar esse excesso para deixar somente o bico lá embaixo mais crescido, correto? Com a tesoura eu vou vir trabalhando esse excesso da barba para ele poder ficar bem bacana. E sempre vou utilizando o espelho como base, para poder ter certeza de que a barba vai ficar no formato em que eu quero. Reparem que aqui, ó, a barba continua grande. Eu trabalhei o degradê lateral, vou tirar essa emenda, mas aqui, ó, o fio da barba continua grande. Olha a diferença desse fio para esse fio. A barba dele continua grande, porque aqui ela vai ficar quadradinha, com bastante comprimento e um degradê perfeito para cima, certo? Então, se você não quiser fazer um degradê, simplesmente apara o excesso que você quiser. Pode aparar da forma como eu estou fazendo agora, ou simplesmente passar um número de máquina que você achar que fique bom. Se você não sabe qual é o número da máquina que vai ficar bom na barba ou no cabelo do cliente, sempre certifique-se de começar com o maior possível. Por quê? Do maior, se não ficar bom, é só diminuir. Agora, se você passar um menor e não ficar bom e você quiser aumentar, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, para evitar se colocar numa situação complicada, começa sempre com um número menor e aí, se for necessário, você vai aumentando, vai diminuindo, perdão, o seu número para você poder chegar na altura desejada. Sempre certifique-se disso. Se vocês olharem, ó, aqui eu tenho um excesso de barba, ou seja, uma barba por fazer, e aqui eu tenho uma barba já sem nenhum excesso, ó, a barba quadradinha, claro que ainda não foi feita a parte de baixo para fazer o fechamento, mas eu tenho um degradê lateral do rosto com uma barba bem trabalhada aqui. Embaixo eu posso utilizar a máquina, como eu também posso utilizar tesoura para fazer com que ela fique bem quadradinha, certo? Da forma como eu estou fazendo aqui, ó, se vocês verem, eu já vou começar a trabalhar a profundidade dela, para deixar ela bem quadradinha, certo? Aqui eu vou trabalhar ainda com a máquina, vou marcar aqui com a máquina, e embaixo já estou deixando ela bem quadradinha, para ela poder ficar uma barba bem bonita, bem trabalhada, sempre tomando muito cuidado, porque é o seguinte, na barba, se você tirar mais, demora bastante para crescer, correto? E se você não tomar cuidado e não tirar nos pontos corretos, ela fica com mais volume onde não deve e fica sem o devido comprimento que o cliente deseja, correto? E como é um degradê, ela também não pode ficar com marcas, correto? Ela tem que vir em degradê mais claro e ir escurecendo gradativamente, de modo que fique natural de se ver, fique bom, fique bonito, porque senão ela vem cheio de marca, cheio de volume, cheio de fio rebelde passando na barba, e aí não fica legal, não fica uma barba bacana de se ver, correto? Agora na barba do Jonathan a gente vai fazer o contorno utilizando a máquina de acabamento, para depois vir com a navalha e já tá marcadinho a barba dele aqui, correto? Então, nessa parte de trás eu utilizo a linha natural da barba para fazer ela reta. Eu não vou fazer ela assim, ó, preservando esse excesso que tem, não. Eu vou descer com ela retinha aqui e depois ela ficar quadradinha para lá, correto? Então, com ela bem reta.
E embaixo, pode levantar um pouquinho. Bem reto também. Correto? Sempre frisar em deixar a linha o mais quadrado possível. Quanto mais quadradinha, mais perfeita ela tiver, melhor é, mais bonito fica o desenho, correto? E aqui, sempre deixar ela o mais perfeitinho possível. Certo? Na parte superior, aqui em cima na barba, eu sempre deixo ela morrendo mais ou menos na altura da boca. Não gosto de deixar abaixo da altura da boca, para não ficar muito fino o desenho aqui embaixo. Então, eu venho com ela, ó, e vou fazer o desenho morrendo na altura da boca. Fazer o desenho dela, virar um pouquinho junto aqui, vou fazer o desenho morrer na altura da boca. Um pouquinho. Depois de fazer a lateral, você já pode vir tirando excesso do bigode. Então já deixar o desenho perfeito, correto? Aqui algumas pessoas gostam de vir e fazer totalmente reto, eu gosto de dar uma leve arredondada, sempre. A única coisa que devemos tomar cuidado é não abaixar muito aqui, deixar morrer sempre na altura da boca, exceto, é claro, se eu for fazer aquela muito fina, que é geralmente costeleta, que o pessoal costuma brincar que é costeleta de pagodeiro, que fica só fininho aqui, né, o contorno. Então, se eu fosse fazer ela fininha, eu faria primeiro a parte de baixo, sempre me baseando no osso do queixo, faria a linha por baixo do osso do queixo, e depois, na mesma largura que ficou a costeleta aqui, eu viria criando o desenho dela até aqui embaixo, correto? Mas como aqui é uma barba lenhador que tem um desenho bem mais cheio, então eu vou vir aqui, ó, tirando o mínimo possível, só tirar o excesso do rosto, vou fazer ela levemente arredondada, morrendo na altura da boca, já fazendo uma conexão com o desenho do meu pezinho, bem quadradinho aqui embaixo, para ficar um desenho bacana. Por baixo, tira todo o excesso dela, deixa ela o mais redondinho possível. Para você não ter nenhum problema depois de olhar e tá totalmente torto. Depois, quando você deitar o modelo com a cabeça para trás, você volta e verifica e aproveita para fazer a linha da base inferior aqui da parte de baixo da barba. No outro lado da barba, nós vamos fazer o mesmo desenho que nós fizemos do lado esquerdo. Vem descendo, terminando ela na altura da boca ali, ó. Correto? Então, da onde parou o acabamento do pezinho aqui, eu vou criar um desenho morrendo certinho lá na altura da barba. Mesmo desenho, e na parte de trás aqui vamos efetuar também o mesmo desenho. Descer reto com a máquina,
seguindo aqui o desenho natural do cabelo dele. Na parte de baixo, vamos tirar todo esse excesso da barba.